Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá chegando o seu AB1 dessa terça-feira, hoje dia 24 de março, então vamos às informações. Nessa edição, a gente vai mostrar que 2 homens foram presos com uma grande quantidade de drogas na Mata Sul do estado. Eles estavam com quase 200 quilos de maconha e mais de 1.000 envelopes de cocaína. Segundo a polícia, os suspeitos também estavam com aproximadamente R$30 mil. Foi no município de Chechel, hein? A gente vai trazer todos os detalhes para você. Fábio Gomes e Joel Almeida estão com a gente ao vivo. Fábio vai trazer os principais assuntos do nosso portal nessa terça-feira e tem novo alerta de chuvas aqui para a região. Não é isso, Fábio? Bom dia. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1 de terça-feira. A gente tem novidades sim sobre esse alerta de chuva, ele foi renovado. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu esse novo alerta com validade até às 10 horas da próxima quarta-feira, dia 25. 50 municípios do interior de Pernambuco, das regiões Agreste e Sertão foram notificados e daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes, Almir. Muito bem, Fábio. E hoje é dia de cobrança no Minha Comunidade. A nossa missão dessa terça-feira é saber se alguma coisa mudou na PE 85. Joel Almeida está de olho nessa demanda. Não é isso, Joel? Bom dia. Bom dia, Almir. Isso mesmo. Ótimo dia também para você que está junto da gente aqui no AB1. Hoje o Minha Comunidade viaja para mostrar as condições da PE 85, que dá acesso ao município de Barra de Guabiraba, uma rodovia muito importante e que a gente já acompanha, há algum tempo que está em requalificação. Mas será que chegou ao fim, dessa requalificação? Será que, enfim, a gente vai poder dizer que vai dar mais condições de segurança aos motoristas? É daqui a pouco aqui na Minha Comunidade, aqui no AB1. Almir. Tá certo, Joel e Fábio estamos juntos, hein? E nessa edição a gente também vai mostrar que quase 2 semanas depois do grande incêndio que atingiu 4 galpões aqui em Caruaru, ainda há presença de fumaça. No dia 12 de março, as chamas começaram no galpão, onde funcionava uma loja de utilidades. Você está vendo aí essas imagens de arquivo. E depois, o fogo se espalhou pelos galpões vizinhos. A gente vai trazer todos os detalhes sobre essa situação aqui no AB1. Franklin Portugal também está ao vivo com a gente e vai trazer informações sobre mais uma edição da Semana Estadual de Conciliação, um evento importante que será realizado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Não é isso, Franklin? Bom dia para você. Muito bom dia para você, Almir. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no AB1. A gente vai falar dessa Semana de Conciliação para ser realizada ainda em maio, mas a gente volta o foco para as pessoas aí interessadas estarem ligadas no prazo para a inscrição, poderem participar. São diversas situações que podem ser resolvidas aí de maneira mais ágil, em vez do processo se esticar com o tempo e haver aquela demora na semana, se buscar atingir mais eficiência na resolução desses processos. Daqui a pouco eu volto com esse assunto aqui no AB1, Almir. Muito bem, Franklin Portugal, até daqui a pouquinho, hein? E hoje também tem superação aqui no AB1. No Me Conte Sua História, a gente vai conhecer um ciclista que coleciona conquistas nas competições esportivas e na vida também. Tiago Costa tem 35 anos. Fora dos desafios do ciclismo, ele foi vítima da violência, passou por várias cirurgias, sobreviveu e hoje também ajuda os atletas a chegar a um alto rendimento. Então tudo isso no seu AB1, que já começou! São 11 horas mais 52 minutos. Vamos juntos aqui pela tela da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e região, e pelo Globoplay também. Aqui ao lado, o QR Code, que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. E a gente vai ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante. Essas imagens são ao vivo, da Princesa do Agreste. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens e que à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado, um pouquinho mais fechado. Agora a temperatura está marcando 30 graus e a mínima deve ficar na casa dos 20. Então vamos para mais uma cobrança do Minha Comunidade, pessoal. A gente retoma essa demanda da situação da PE 85, que dá acesso ao município de Barra de Guabiraba. Joel Almeida está acompanhando essa história bem de perto e a gente vai saber o que mudou nessa rodovia tão importante aqui da nossa região. Hein, Joel?
Oi, Almir. Já te desejo uma boa tarde, uma ótima tarde também para você que está junto da gente aqui no AB1. Olha, a gente pode dizer que mudou bastante coisa, viu, depois dessas nossas cobranças. Hoje, o Minha Comunidade vai pegar a estrada para mostrar como é que está a PE 85, uma rodovia muito importante aqui no agreste do estado, dá acesso, como você disse, Almir, ao município de Barra de Guabiraba. A gente sabe que é importante também para o escoamento de muitos produtos da agricultura familiar, que muita gente faz essa produção no município de Barra de Guabiraba para vir, por exemplo, aqui para Caruaru, para outras regiões do estado, para outras feiras aqui no agreste e também, principalmente, para o escoamento de produtos como água mineral. Há muitas fontes de água mineral, muitas empresas que fazem o engarrafamento dessas águas em Barra de Guabiraba e muitos caminhões precisam fazer esse caminho, Mas há muito tempo era considerada como uma rodovia péssima para poder viajar, mas não só ruim de trafegar, e sim perigosa. A gente preparou uma reportagem mostrando tudo isso, mostrando a importância dessa rodovia e mostrando como é que está agora. Vamos ver. Carro em movimento. Chegamos à PE 85, uma rodovia estadual das mais importantes do agreste. Por aqui escoam produtos da agricultura que abastecem feiras e grande parte da água mineral consumida no estado. Mas que há anos estava assim. O ano era 2023 e já estávamos lá, mostrando essa situação difícil, vivida por quem precisava transitar pela rodovia. Em alguns trechos havia pó de pedra para amenizar a situação de quem dirigia. Buracos e mais buracos, a reclamação era a mesma. Já está com mais de 2 anos não, está com muito tempo isso. Isso é um absurdo. Como é que se deixa chegar num ponto desse? A estrada só tem buraco. Complica, né? Complica, e é outra coisa, e o risco de acidente? Porque você vai livrando. E tem que vir bem devagar. Quer dizer, uma coisa que a gente faria dentro de 40 minutos, está se gastando 1 hora. 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Toda semana tem que estar ajeitando o carro. Complicado demais aqui. Em setembro de 2024, voltamos para mostrar mais uma vez como as más condições estavam interferindo na vida de quem passava pela pista. A restauração tinha começado. A obra, com orçamento de mais de 90 milhões de reais, faz parte do projeto Caminhos de Pernambuco do governo estadual. Em dezembro de 2024, seguimos nosso calendário e retornamos. E depois de tanto cobrar, melhorias já eram sentidas. Em 2025, a história era outra. Obras avançadas, mas ainda faltava muita coisa. No trecho da saída lá no trevo, em que dá acesso à Barra de Guabiraba, pela PE 85 até chegar a esse ponto, são 14 quilômetros de estrada já pavimentada. Daqui em diante, são mais 40 quilômetros até chegar no final da PE 85, em Ribeirão, no entroncamento com a BR-101. Daqui para lá, muito buraco. A rodovia está quase pronta. No meio do caminho, obras que estão quase sendo finalizadas, como a reforma de pontes e a construção de obras de arte, chamadas assim pela engenharia, para se referir à construção de pontes e pontilhões. Depois de quase 3 anos de muitas cobranças aqui no Minha Comunidade, enfim dá para perceber mudanças significativas na PE 85. A pavimentação foi feita, aqui não há mais buracos, também há sinalização vertical e horizontal. Isso tudo possibilita uma viagem bem mais tranquila e mais segura para quem viaja por aqui. Os motoristas que sempre utilizam esse caminho sentem essa mudança. Graças a Deus hoje deu uma boa melhorada. Não só para mim, né, para todos que trafegam nesse trajeto, né, de Barra a Bonito, de Bonito a Cortês, graças a Deus. Antes nós tínhamos muitos problemas, manutenção de carro todos os dias, era pneu, era roda, né, mas graças a Deus hoje deu uma melhorada, graças a Deus. Tá bem diferente, né? Muito bom, bem melhor, agora sim. Agora tá boa. A gente pegou um caos muito grande aqui, muito ruim, a gente nem quase andava. Mas agora tá 100%. Tá maravilha, viu? Rapidinho a gente tá aqui, economiza combustível, tempo, manutenção de caminhão.
A gente procurou o governo do estado que administra essa rodovia estadual, por isso esse prefixo PE 85, e o Departamento de Estradas e Rodagem de Pernambuco, DRPE, manda uma nota para a gente que eu vou ler agora e você vai acompanhando na sua tela. O DR informa que atendeu ao pedido da Prefeitura de Barra de Guabiraba para a realização de um novo trecho de pavimentação na PE 85. A proposta prevê a ligação entre dois acessos já existentes em um percurso de cerca de 1,5 quilômetro. A intervenção tem como objetivo melhorar o deslocamento da população, facilitar o acesso à cidade e aumentar a segurança de motoristas e pedestres, principalmente em períodos de maior movimento e de chuvas. Os serviços já foram iniciados e seguem sob o acompanhamento técnico do DRPE, com a execução das intervenções necessárias para a melhoria da trafegabilidade no trecho. Portanto, essa é a nota do Departamento de Estradas e Rodagem que está fazendo essas intervenções, essa requalificação, como a gente viu na reportagem. E aí a gente, claro, com alegria já pode dizer que está próximo, né, de finalizar. A gente viu essas obras de arte, como são chamadas essas obras de construção de alguns pontos da rodovia, como por exemplo pontes e pontilhões, como chama a arquitetura e a engenharia. E a gente segue aqui com o nosso calendário, que é o nosso instrumento de cobrança aqui no Minha Comunidade. Então, a gente decidiu que vai voltar, né, no mês de junho. Então, terça-feira, dia 23, a gente vai voltar. Vou marcar aqui, dia 23 a gente volta para rodovia, para PE 85, para poder cobrar novamente. Então, aqui, dia 23 de junho, a gente retorna e faz esse mesmo percurso para saber se realmente essas obras foram finalizadas. Claro que a gente se sente feliz, né, já mesmo sem essas obras estarem finalizadas, que a gente vê que alguma coisa está sendo feita. Nesse caso, essa requalificação ela está acontecendo, está dando mais segurança a esses motoristas, que não parem só nisso, que essas requalificações elas sejam constantes para dar mais segurança, mais tranquilidade nas estradas, que é isso que a gente espera e para isso a gente paga tantos impostos. Almir, eu volto com você. Joel, muito obrigado pelas informações nesse Minha Comunidade, hein? Valeu! Como a gente viu aí, as coisas estão melhorando lá na PE 85. Por isso, pessoal, que é tão importante esse acompanhamento da nossa equipe nessas cobranças do quadro Minha Comunidade. Porque quando as obras que a gente está de olho não avançam, a gente mostra. E quando o andamento funciona, a gente também atualiza a informação. É assim que trabalha o jornalismo sério, o jornalismo comprometido com você. E sobre a PE 85, tem aí essa nossa cobrança e a gente vai seguir até a conclusão desses trabalhos também. Então vamos reforçar o nosso calendário, porque no dia 23 de junho a gente retoma esse assunto aqui no seu AB1. Tá combinado, né? E vamos seguindo então. Olha só, estão abertas as inscrições de mais uma semana estadual de conciliação. Quem tiver interesse em resolver processos judiciais de forma mais rápida, precisa ficar ligado. Então, Franklin Portugal está chegando com as informações para a gente agora. Não é isso, Franklin? Boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Almir. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AB1. Olha só, os interessados têm que ficar ligados no prazo 30 de março, próxima segunda-feira, para fazer essa inscrição e poder participar aí, ser parte desta Semana Estadual de Conciliação. Vou conversar aqui com o juiz Marupiraja Ramos Ribas, que é coordenador da Semana Estadual. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, doutor Marupiraja. Como é que se faz para inscrever exatamente? Boa tarde a todos, boa tarde, Almir. A inscrição deve ser feita pelos advogados interessados que já têm processo. Vamos dar um exemplo. Processo para a audiência em setembro no juizado civil, por causa da pauta de lá. Pede a antecipação para essa semana estadual, que vai ser de 11 a 15 de maio. Então, outros advogados também no juizado especial criminal, no juizado civil, nas varas de família. É uma semana especial, porque o Tribunal de Justiça, pelo terceiro ano seguido, criou sua Semana Estadual de Conciliação para a pauta
das unidades jurisdicionais e se dedica exclusivamente às varas de família, às varas cíveis, os juizados, os SEJUSCs, que eu coordeno aqui em Caruaru, se dedica exclusivamente para essa Semana Nacional da Conciliação. Então as inscrições são necessárias, além das demandas espontâneas que são recebidas no SEJUSC. Se inscreve no site do TJPE? No site, ligando para o 3725-7400 e pedindo à unidade jurisdicional que quer fazer sua inscrição, que é aqui do Fórum de Caruaru. E todo o estado vai ter, de Araripina a Recife, nós vamos se dedicar nessa semana a fazer a conciliação de vários processos, feitos cíveis, fiscais, vara de família, consumidor, então várias situações. O juizado criminal vai ter uma pauta especial para as propostas de transação penal, para as audiências de conciliação, então é uma grande semana. Qual é a novidade desta edição? Tem uma novidade, né? Aqui em Caruaru, nós reunimos as duas varas de família, né? Dr. Altino e Dr. Torricelli, são juízes da primeira e segunda vara de família, e reunimos mais de 35 processos de investigação de paternidade, é um mutirão da paternidade. Então o reconhecimento pode ser voluntário e se não for o laboratório da Associação Caruaruense de Ensino Superior, quer dizer, da ACES UNITA, já está disponível para fazer de graça esse exame de DNA. E o resultado será depois fornecido. Então, o mutirão de paternidade é a grande novidade para que também temos. Fora os casamentos coletivos. Nós temos casamento coletivo no dia 12 de maio, no Campus 1 da ACES UNITA, às 16h30, celebrados por mim, mais de 40 casais. Então, é uma semana que eu espero que seja muito produtiva e, por isso, não perca a inscrição. Até o dia 30 de março, escreva seu processo e venha participar dessa Semana Estadual de Conciliação do TJPE. Proporciona grande agilidade, celeridade em muitas situações. Exatamente, reduzindo o tempo útil do processo, adiantando. E a conciliação é isso, algumas partes têm que renunciar, né? Tanto a parte de um lado ou do outro precisa negociar para chegar a uma composição que possa ser realmente exitosa e favorável para que o processo termine o mais rápido possível, com todos saindo ganhando. Muito obrigado aqui pela participação conosco no AB1. Daqui a pouco voltando com outro assunto, Almir. Exatamente, Franklin. A gente segue em frente aqui nesse AB1 até daqui a pouco e muito obrigado por essas informações. Sim, bora para a redação porque está na hora de saber quais são os destaques do nosso portal e Fábio Gomes vai dizer se tem possibilidade de mais chuva vindo por aí. Boa tarde para você, Fábio. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1. E existe sim a possibilidade de chuva, o Instituto Nacional de Meteorologia renovou aquele alerta amarelo que a gente já vinha acompanhando ao longo do final de semana, acompanhamos também ontem. E aí houve essa renovação do alerta e ele tem validade até às 10 horas dessa quarta-feira, dia 25. Existe a possibilidade de chuva em 50 municípios do interior de Pernambuco, eles estão localizados nas regiões Agreste e Sertão do Estado. E a gente relembra que esse alerta amarelo, ele tem a possibilidade de chuva que pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Existe também a possibilidade de ventos fortes que podem atingir até 60 quilômetros por hora e esses municípios, né? A gente falou ontem que mais de 30 foram notificados, houve essa renovação e mais municípios foram notificados, né? Entre eles, Águas Belas, Belo Jardim, Brejo da Madre de Deus, Buíque, Capoeiras, aqui no Agreste e também Flores, Floresta, Serra Talhada, Petrolândia e vários outros do Sertão. As recomendações da Defesa Civil são que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, né, por conta do risco da queda dos galhos e também fiquem longe de postes de energia, né, por conta do risco das descargas elétricas. Existe também usar aparelhos eletrônicos, né, conectados à tomada e em casos mais sérios entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. No G1 a gente tem a lista completa de todos esses municípios que foram notificados e também outras informações complementares sobre esse assunto, Almir. A cobertura completa está lá no nosso portal, né, Fábio? E no G1 também tem informações a respeito da declaração do imposto de renda, porque é possível destinar parte do imposto para o ICIA, por exemplo, né, Fábio? Exatamente, Almir. Já pensou, né? Muitos contribuintes agora nessa fase de prestar contas com o Leão podem destinar, inclusive, uma parte, né, do imposto de renda para o ICIA, esse instituto, né, tão importante aqui no Agreste que atende não só pessoas aqui do Agreste, né, crianças e jovens que fazem o tratamento contra o câncer aqui no Agreste, como também do estado de Pernambuco como um todo. Esses contribuintes que vão declarar o imposto de renda 2026 podem destinar até 3% desse valor para o ICIA e, claro, a gente reforça que esse valor não é nenhum custo adicional, né? As pessoas físicas podem direcionar até 3% do imposto devido para os fundos que apoiam essas entidades e, de acordo com a Receita Federal, a opção está disponível apenas para quem faz aquela declaração no modelo completo. O valor doado é simplesmente redirecionado do total que já seria pago ao governo federal
né? Então, só reforçando, não existe nenhuma taxa a mais. Ela apenas direciona essa parte do imposto que já seria pago. A gente tem, inclusive, aqui na nossa reportagem todo o passo a passo de como fazer essa declaração e destinar esse valor para institutos como o INCIA. Para conferir esses detalhes, a gente tem essa reportagem completa aqui no nosso portal. Eu faço o convite ao nosso telespectador do AB1 a apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e conferir essa reportagem na íntegra aqui no G1 Caruaru Região, Almir. É isso, tem solidariedade também, né? Responsabilidade social no nosso G1. Daqui a pouquinho você está de volta, né, Fábio? Volto sim, Almir. Até já. Tá combinado. Agora é meio-dia, 8 minutos. E falando em imposto de renda, o prazo para entregar a declaração vai até o dia 29 de maio. Você tem acompanhado aqui com a gente, não é? Por isso é importante começar a preparar essa documentação com antecedência também. E todas as orientações sobre esse assunto você confere agora na reportagem de Jaira Lima e Arthur Oliveira. A principal orientação é separar com antecedência todos os documentos necessários para preencher a declaração. Documento oficial com CPF, RG ou Carteira Nacional de Habilitação, comprovante de endereço atualizado, CPF do cônjuge, número do título de eleitor, recibo da declaração do ano anterior, número do PIS, NIT ou inscrição no INSS, dados de dependentes e alimentados, dos comprovantes de renda, informes de rendimentos do titular e dependentes, extratos bancários de aplicações financeiras, relatórios de aluguéis recebidos, informes de previdência privada, rendimentos de programas de incentivo à nota fiscal, já os comprovantes de renda variável, notas de corretagem, DARFs pagos, informes de rendimentos de investimentos e restituições. Essa organização pode fazer toda a diferença na hora de prestar contas ao fisco. A contadora Lívia Almeida explica que reunir os documentos com antecedência ajuda a evitar erros e também reduz a correria nos últimos dias do prazo. Tudo que você recebeu durante o ano de 2025, aluguéis, rendimentos de empresa, de CNPJ que você recebeu, que trabalhou, ou qualquer outro tipo de rendimento tributável que você recebeu. Despesas vão entrar a parte de despesas médicas, planos de saúde, despesas odontológicas, doações que você tenha feito. Se você investiu também na Bolsa de Valores, você também vai informar a Receita Federal. Esses são os documentos, a documentação principal que você tem que separar e ter em vista para fazer a declaração. Com base nas regras aplicadas no último exercício, devem apresentar a declaração pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 ao longo de 2025. Também entram nessa lista contribuintes que tiveram rendimentos isentos acima de R$ 200 mil, realizaram operações na Bolsa de Valores ou possuíam bens que ultrapassavam R$ 800 mil até o final do ano passado. Manter tudo organizado ajuda a evitar imprevistos e torna o processo mais rápido quando chega o período de prestar contas à Receita Federal. Lili sabe bem disso. A empresária faz questão de se programar com antecedência e ainda conta com apoio na hora de fazer a declaração. Sempre separo tudo, mas aí eu prefiro procurar um contador para ficar bem mais certinho, para não ter erro, né? Declarou, no fim não deu certo porque eu fiz só, mas aí no caso com a contadora é bem melhor. Fica mais seguro. Isso, mais seguro. Uma das principais dúvidas entre os contribuintes neste ano envolve a nova faixa de isenção do imposto de renda. Atualmente, a faixa de isenção é de até R$ 2.259,20. Para aquelas pessoas que ganham entre R$ 5 e R$ 7 mil, haverá um desconto parcial no imposto de renda. Essa mudança significa mais dinheiro no bolso do trabalhador. E com menos imposto descontado, a renda líquida aumenta. Apesar de a medida ter entrado em vigor em 1º de janeiro, a mudança não terá impacto na declaração entregue em 2026. Isso acontece porque a declaração deste ano se refere aos rendimentos obtidos no ano de 2025. Dessa forma, a nova faixa de isenção só terá efeito prático na declaração a ser apresentada no ano que vem, em 2027.
E os especialistas alertam que estar isento do pagamento mensal não significa automaticamente estar dispensado de prestar contas ao fisco, já que a obrigação de declarar depende também de outros critérios, como patrimônios, investimentos e operações financeiras. Para quem vai declarar pela primeira vez, a dica é buscar orientação e conferir todas as informações antes de enviar os dados para a Receita Federal. Não é preciso você enviar logo. Então, antes de salvar e transmitir a declaração, você faz uma conferência dos dados, vê se você colocou todas as despesas, todas as receitas, tudo aquilo que realmente houve, essa listagem, esse checklist que eu falei, e aí você vendo que está tudo ok, que você faz a transmissão. Isso evita muito erro. E também, se você se sentir mais seguro, procurar um contador, caso você não tenha conhecimento de quais despesas tenham que informar, você tirar essas dúvidas com uma pessoa que conhece mais. E agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a presença de fumaça quase 2 semanas depois do grande incêndio que atingiu 4 galpões aqui em Caruaru. As chamas começaram em uma loja de utilidades e depois o fogo se espalhou pelos prédios vizinhos. Isso aconteceu no dia 12 de março. O seu AB1 volta já, agora meio-dia, 14 minutos. O seu AB1 está de volta nessa terça-feira, meio-dia, 16 minutos, e a gente aproveita para dar uma olhadinha também na movimentação do trânsito. É sempre bom ver como é que está a cidade. Esse é o centro de Caruaru, essa câmera está ali na Avenida Rio Branco, e a gente vê a movimentação ali, ó, onde fica a via parque de alguns pedestres, né, pessoal passando ali na faixa, e tem também os veículos, motos e carros saindo ali da rua Armando da Fonte, mais à esquerda do seu vídeo, e na parte de cima, ó, os veículos que estão chegando na rua Armando da Fonte ali, no sentido contrário. Imagens ao vivo para você. E olha, 2 homens foram presos com uma grande quantidade de drogas na Mata Sul do estado, hein? Esse caso foi registrado em Chechel. Os suspeitos estavam em uma carreta com aproximadamente 200 quilos de maconha e mais de 1.000 envelopes de cocaína. Segundo a Polícia Federal, os suspeitos também estavam com mais de R$30 mil em dinheiro. Também foram apreendidas algumas mídias que devem ajudar nas investigações desse esquema criminoso. A polícia disse que a carreta que estava com as drogas veio de São Paulo. Os suspeitos vão responder por tráfico interestadual de drogas e a pena pode ultrapassar 20 anos de prisão. O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar também participou dessa operação. Agora é meio-dia, 17 minutos, e você lembra daquele grande incêndio que aconteceu há quase 2 semanas aqui em Caruaru, não é? As chamas consumiram 4 galpões durante aquele fim de semana, aí as imagens. O fogo começou em uma loja de utilidades e depois se espalhou pelos galpões vizinhos. Mas olha, pessoal, depois desse tempo todo, ainda há fumaça nos escombros que ficaram depois desse incêndio. Veja na reportagem. Ranieri mora a poucos metros dos galpões. Acompanhou de perto o incêndio e diz que mesmo depois desse tempo todo, ainda sofre com a quantidade de fumaça. Terminar as tarefas domésticas e ficar dentro de casa tá difícil. Desde o início, desde o primeiro dia, do primeiro momento, essa poluição continua. Não tem jeito. Isso aqui dia e noite, você não pode ficar com janelas abertas, não pode trabalhar sossegado. Então eu acho que é uma incompetência. Isso aqui não deveria existir. Essa fumaça todinha que está aí saindo, para quê? Para que serve isso? Um caminhão vem aqui, um bombeiro vem aqui, joga uma aguinha e vai embora, joga uma aguinha e vai embora. Eu acho que não deveria existir isso. Nós não precisamos ficar sofrendo. Claro que foi um sinistro que houve, mas a gente não precisa ficar com isso aqui não. A poluição é dia e noite. Comerciantes como Anselmo também sofrem. Ele explica que teve que fechar a oficina onde trabalha por não ter condições de ficar no local por causa da fumaça. Hoje, mesmo em menor quantidade, o mau cheiro ainda dificulta a rotina. Os clientes têm reclamado. Essa fumaça, ela, desde os primeiros dias, foi aquela fumaça preta, né? E a gente teve que fechar 2 dias, porque ninguém suportava, né? Foi muita fumaça e quando o vento trazia para cá, era que piorava as coisas. Mas quando o vento transportava para lá a fumaça, aí prejudicava o pessoal de lá, né? O pessoal desse outro lado aí. Mas essa fumaça é muito prejudicial, que a roupa fica
fica impregnada na roupa, né? E também até no carro. Você chega em casa, tá aquele cheiro da fumaça no carro. Dos 4 galpões, 2 estão fechados e nesses outros 2 a fumaça sai do que ainda não queimou completamente. Os moradores esperam que o restante do que ficou seja retirado. O que é que o senhor espera? Espero que ele venha corrigir, ele venha dar um jeito aí, né? Remover isso aqui para poder a gente ficar sossegado, somente. Os comerciantes aqui sofrem, porque não tem necessidade disso. Coisa simples. Uma cidade como Caruaru não precisa disso. O Corpo de Bombeiros explica que todo o trabalho de rescaldo já foi realizado. Sobre a ocorrência que desde o último dia 12 atinge aí o município de Caruaru, bairro Indianópolis, onde 4 galpões foram atingidos. A gente está falando aí de mais de 4 mil metros de área, além de uma carga incêndio bastante robusta, mais de 800 mil litros de água depositados ali, mais de 90 bombeiros, rodízios diversos da operação, atuando diretamente e indiretamente, onde ações ininterruptas nós fomos acionados para atuar sobre as questões da fumaça. A corporação ratifica que a responsabilidade neste momento é de competência dos proprietários, onde eles vão contratar engenheiros técnicos para ver e fazer uma análise específica da estabilidade da edificação. Essa estabilidade limita a atuação do Corpo de Bombeiros em relação ao risco de colapso, ou seja, a estrutura ela pode vir a desabar, pondo em risco a vida dos nossos bombeiros. E aí a corporação segue monitorando e, mediante uma análise técnica, pode vir a realizar ações específicas dentro do cenário. Há quase 15 dias do incêndio, esta é a situação aqui no local. Dentro desses galpões ainda há material aquecendo. E aqui fora a situação é ainda pior. Ainda há muito material inflamável queimando. Essa fumaça, ela representa não só mau cheiro, mas um risco para a saúde de quem mora aqui na localidade e de quem trabalha. Esta médica pneumologista explica que a queima dessas substâncias pode afetar o sistema respiratório e causar danos à saúde. Existe sintomas de tosse, aquela sensação de cansaço, né? Aqueles pacientes que já, por exemplo, o paciente DPOC, asmático, que sinta que está com piora do cansaço, a gente orienta a procurar as unidades de saúde. A inalação de agentes químicos, elas causam, né, uma reação inflamatória, né, por edema, que no momento da inalação de várias substâncias, porque ali tinha madeira, papel, vidros, então várias substâncias foram inaladas, né? Continham naquela fumaça aldeído, dióxido de carbono. Então, essa inalação, ela causa uma inflamação na via aérea, né? Porque existe um aumento de fluxo sanguíneo entre 10 a 20 vezes mais no momento dessa inalação, causando edema, né, na via aérea. Então, essa inalação de fuligem, então a gente às vezes, dependendo do tempo da inalação, existe impregnação dessas fuligens nas vias aéreas. Então, isso pode ter um sinal de gravidade. Graças a Deus, não, pelo que eu vi nas reportagens anteriores, não teve nenhum caso mais grave por inalação dessas substâncias. E a gente vai seguir acompanhando essa situação toda aqui no seu AB1. Agora, meio-dia, 23 minutos. Vamos até o Agreste Meridional para ver como é que está o tempo lá em Garanhuns. Por lá, o dia deve seguir assim, pessoal, do jeito que a gente está vendo agora, ó, com sol e nuvens. Podem acontecer pancadas de chuva, agora à tarde e à noite também. A temperatura nesse instante está marcando 29 graus e a mínima deve ficar em torno dos 19 ali na cidade das Flores. Agora vamos para o Momento WhatsApp. Moradores do Cidade Jardim aqui em Caruaru estão sofrendo por conta do abastecimento de água. Eles dizem que o calendário não está sendo cumprido não, hein? Porque há mais de 20 dias não chega água por lá. Aí a Fernanda mandou um vídeo mostrando a situação e a gente vai ver agora. Eu me chamo Fernanda, sou moradora aqui da rua Vicente Rodrigues, Costa Filha, antiga R31, no bairro Cidade Jardim. Eu venho aqui relatar a nossa insatisfação com a Compesa. Era para ter chegado água pelo calendário, ter chegado água entre o dia 1 até o dia 7. Entretanto, não chegou. A água chegou dia 4 e foi interrompida antes do prazo. Então, ou seja, faz mais de 20 dias que a gente não recebe nenhuma gota de água. Foi notificado pela Compesa que até domingo chegaria em todos os bairros de Caruaru, só que na nossa rua não chegou.
E a gente continua mais de 20 dias sem água nas torneiras. Tá vendo aí, pessoal? Torneira vazia, reservatórios também. Fernanda, a gente foi em busca das respostas, viu? A Compesa disse que o abastecimento de Caruaru está sendo regularizado depois da manutenção realizada na adutora do Agreste e que no Cidade Jardim, na parte baixa, o abastecimento está acontecendo desde a última quarta-feira, dia 18, e que na parte alta o abastecimento começou no sábado, dia 21, e vai seguir até essa sexta-feira, dia 27, de forma gradativa. Então, Fernanda, a gente vai torcer para que a água também chegue aí na rua Vicente Rodrigues da Costa Filho, porque essa situação a gente está vendo, né, pessoal? Tá difícil. Se essa água não chegar, Fernanda, você entra em contato com a gente, por favor, de novo, para a gente renovar essa cobrança aqui no Momento WhatsApp. Tá combinado? A gente lembra que você também pode participar, é simples, você grava um vídeo com um problema aí na sua rua, no bairro, enfim, e manda pra gente pelo 991988212, a gente está sempre aqui esperando. E a seguir no AB1, a gente vai falar sobre a licença paternidade. Um projeto de lei deve ampliar os dias de afastamento do trabalho dos papais, hein? Então fica ligado, porque o seu AB1 volta já, 12h, 26 minutos agora. AB1 de volta para você, agora 12h, 28 minutos, e tem mais um pouquinho do trânsito para a gente ver. Agora a gente vai dar uma olhadinha, ó, lá em Santa Cruz do Capibaribe, imagens ao vivo para você da PS 160. Tá vendo só, esse trecho é sempre muito movimentado, essa conexão com essa cidade tão importante da nossa região, e a gente percebe a movimentação dos veículos nesse ângulo de Santa Cruz, hein? Saudações para todo mundo que está acompanhando o AB1 por lá nesse momento. E vamos seguindo, porque os documentos oficiais de identificação são fundamentais para dar acesso a vários serviços aqui no Brasil. Hoje em dia, o RG e a CNH são os principais documentos com foto, inclusive na versão digital. Mas em que situação cada documento pode ou não ser aceito, hein? E ainda, se a pessoa não estiver com um documento, pode ter um atendimento negado, por exemplo? São perguntas importantes. Então, Franklin Portugal continua ao vivo e vai em busca das respostas agora. Não é isso, Franklin? É isso mesmo, Almir. Pode ser um assunto que passe aí despercebido pela maioria das pessoas, mas é importante que essas mesmas pessoas estejam alinhadas aí com um atendimento correto do uso de cada documento. Para isso, a gente convidou aqui o advogado Raul Rodrigues para conversar com a gente. Muito boa tarde, doutor Raul. Vou começar perguntando, documentos de porte obrigatório, eles são obrigatórios para que eu ande com eles, eu use? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Franklin. Bem, isso mesmo, como o Franklin acabou de falar. Os documentos de porte obrigatório, eles não são exclusivamente necessários para você transitar nas áreas comuns, né, nas vias públicas, contudo é estritamente recomendado. Porque caso alguma autoridade policial venha a fazer uma abordagem e requerer sua identificação, você é sim obrigado a se identificar de forma correta. Caso não o faça, ou faça de forma equivocada, né, de propósito, venha aí a sofrer as sanções de contravenção penal, assim como também se ele identificar que há alguma informação inverídica ou mesmo uma suspeita disso, ele irá lhe conduzir à delegacia para aí sim possa confirmar a veracidade da informação e de sua identidade. Que documento ou que documentos que eu não esteja portando pode ocasionar ele de ter um serviço negado por isso? Bom, atualmente o CPF, né, o cadastro, ele unificou todos os outros documentos vinculados a ele. O governo fez isso. Então, o antigo RG, né, atualmente o SIM, a Carteira de Identidade Nacional, ela vem ali para unificar também e ajudar todas esses atendimentos públicos. Então, hoje, o CPF está vinculado ao SUS, então, atualmente, não é mais necessário você transitar com o cartão do SUS, e sim o CPF já vai bastar. Assim como também, para entrar em alguns estabelecimentos privados e mesmo os públicos, é necessário portar o documento de identidade com foto. Lembrando que, também, a respeito da CNH, ela não é permitida e não é aceita em alguns países do Mercosul. Então, aqueles que ainda não fizeram, não atualizaram o RG, né, para a nova Carteira de Identidade Nacional, o SIM, o façam. O RG só vai ter validade até 2032 e até lá todos os cidadãos brasileiros deverão portar já a nova via desse documento. Qual é a abrangência que teremos, por exemplo, nesse novo formato da Carteira
Nacional de Identidade. Está por vir aí, né? Aliás, já está aí, algumas pessoas já estão fazendo uso, né? E já estão com esse documento em mãos. Isso. Ela é muito importante hoje para todo o território nacional. Ela tem validade, inclusive a maior permanência e perpetuidade do documento. Caso você ainda não tenha, você pode fazer o cadastro, fazem a atualização biométrica. E lembrando que essa documentação, hoje por ser uma documentação que está sendo muito difundida de forma eletrônica, então aqueles que têm acesso ao portal Gov.br, se já tiverem a nova via do documento emitida, poderão fazer o download desse documento, poderão até andar nos seus aparelhos smartphone para mostrar, não precisando andar com a via física, mas sim a digital, desde que contenha o QR Code para validar tal documento. Tá? Então, até mesmo se você for realizar a impressão desse documento para apresentar em algum órgão público, lembre-se de imprimir uma via do documento, também contando o QR Code de confirmação, que aí vai validar o seu documento perante as autoridades públicas e até mesmo as privadas, se requererem. Muito obrigado pela participação conosco aqui no AB1. Almir? Franklin, muito obrigado pelas informações e a gente reforça os agradecimentos ao advogado. Valeu! E olha, um projeto que amplia os direitos de quem tem filho recém-nascido foi aprovado pelo Congresso Nacional e deve ser sancionado pelo presidente Lula nas próximas semanas. Entre as mudanças, pessoal, está a ampliação da licença paternidade. Acompanha com a gente. Vinícius foi contratado há 7 meses por esta empresa de tecnologia e marketing. A esposa está grávida e eles estão na expectativa para a chegada do bebê. Eu conversei com meus colegas de trabalho, eles também me parabenizaram, acharam muito bacana isso. Inclusive eu sou o primeiro papai da empresa, então está sendo uma experiência bacana com os meus colegas, assim, só agradecer mesmo. A empresa é gerida por 3 mulheres. Eu tenho 2 filhos, né? Minha sócia Rosário também tem 2 filhos e a gente viveu na pele isso, né? Por ter passado por isso, a gente pensou, quando a gente tiver um primeiro pai, vamos também mudar a nossa política. A gente tem, como empreendedora, a possibilidade da gente fazer algo diferente, né? E maior. A Ana, esposa de Vinícius e mãe de primeira viagem, recebeu a notícia com muita alegria. E a gente sabe que esse momento do pós-parto, né, do puerpério, é um momento muito delicado, principalmente para a mulher. E ter o auxílio, né, o apoio do pai nesse momento é muito importante, né? Tanto para o vínculo com o próprio bebê, mas também para dar esse apoio, esse suporte com os cuidados que a mãe também precisa. E eu fico muito mais tranquila e muito mais segura sabendo que ele vai fazer parte desse momento, sabe? Atualmente, os pais têm 5 dias de licença paternidade garantidos pela CLT, sem desconto no salário. Mas um projeto de lei aprovado pelo Senado Federal no dia 4 de março pretende ampliar esse prazo para 20 dias. O texto agora segue para a sanção do presidente Lula. A proposta também institui o pagamento do salário paternidade. Se for aprovado, ele deve ser feito pela Previdência Social. Esta ampliação deve ocorrer aos poucos. Os 5 dias passam para 10 em 2027, 15 em 2028 e 20 em 2029. O direito também vale para os pais de filhos adotivos. Os que têm filhos com deficiência terão acréscimo de 1/3 na licença. O deputado federal Pedro Campos, do PSB, foi o relator da proposta na Câmara dos Deputados. O texto foi aprovado pelos deputados em novembro do ano passado. A licença paternidade estava prevista na Constituição, mas há 37 anos ela não tem uma lei específica regulamentando esses pontos que agora foram regulamentados, garantindo a ampliação para 20 dias, a extensão em caso de internação da mãe ou do filho, o direito de uma licença ampliada também para mães que têm filhos com deficiência e até um caso específico que é em caso de falecimento da mãe, que o pai possa ter o direito a tirar o prazo da licença maternidade. Hoje, só quem tem direito aos 5 dias previstos na Constituição são trabalhadores CLT. Aquelas pessoas que são autônomos, que são MEIs, hoje não têm esse direito e com o advento do salário paternidade passarão a ter. Então, por exemplo, um entregador de aplicativo, uma pessoa que é Uber, uma pessoa que é profissional liberal, se ele contribui com o INSS, ele receberá o equivalente à sua contribuição durante aquele prazo de 20 dias. Isso permitindo que ele fique também com a sua família naquele período sem ter perda de renda. Agora, meio-dia, 36 minutos. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo? Em algumas cidades aqui da nossa região, cidades do interior de Pernambuco, no Agreste tem Bezerros, a temperatura mínima prevista é de 20 graus, a máxima pode chegar aos 31. Lá na Zona da Mata tem Palmares, mínima de 23, máxima de 32 graus. E no Sertão, Sertânia, mínima de 21, máxima de 32 graus, hein?
A gente vai para o intervalo agora. Na volta tem AB Esporte, terça-feira, é dia dos gols do GE, para a gente conferir esses golaços aí, hein? E ainda tem o Me Conte Sua História, você vai ver um ciclista aqui de Caruaru vitorioso nas competições e na vida também. Daqui a pouquinho o seu AB1 volta já, 12h, 37 minutos. AB1 de volta para você, 12h, 39 minutos. E a gente vai voltar à redação para conferir os outros assuntos do nosso portal. Agora, Fábio Gomes chega com informações sobre o espetáculo da Paixão de Cristo. Não é isso, Fábio? É isso mesmo, Almir. A gente já está acompanhando aqui na nossa maratona de reportagens especiais para a Paixão de Cristo 2026, na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. E a gente tem, inclusive, um registro da chegada do elenco principal, os atores principais que vão fazer parte do espetáculo desse ano, eles chegando aqui em Pernambuco. O Dudu Azevedo, a Beth Goulart e toda a equipe do elenco principal chegaram aqui no domingo à noite, né? Eles vão participar, né, dessa série de ensaios que começou na segunda-feira. Inclusive, a gente tem esse vídeo aí que estamos acompanhando agora da chegada do elenco principal. O espetáculo na Fazenda Nova, em Brejo da Madre de Deus, vai ser realizado entre os dias 28 de março e 4 de abril. E entre os nomes confirmados estão o Dudu Azevedo, que viverá o Jesus, a Beth Goulart, que ficará no papel da Maria, o Marcelo Serrado viverá o Pilatos e o Carlo Porto irá interpretar Herodes. A chegada dos artistas foi registrado, né, através de um vídeo divulgado pelo Instagram da Sociedade Teatral de Fazenda Nova, e nas imagens a gente consegue acompanhar os atores, né, falando um pouquinho aí de como é essa chegada deles, como está a expectativa para o espetáculo desse ano. Nessa chegada deles do aeroporto do Recife, os atores apareceram, né, saindo da área de desembarque, interagiram com alguns fãs, tiraram fotos em um clima bem descontraído para estar vivendo essa maratona de espetáculo. A gente tem mais informações sobre esse assunto aqui no nosso portal, Almir. Muito bem, a gente acompanhou, não é? Essas imagens aí, atores, atrizes chegando. E sobre os ensaios, quais são as informações do G1, hein, Fábio? Os ensaios começaram na noite de ontem, Almir. Inclusive, a gente tem também reportagem falando sobre isso. Nós tivemos acesso a um vídeo que foi divulgado do ensaio, né, com o Dudu Azevedo. Ele aparece vivendo aquela primeira cena do espetáculo, né, que é justamente o sermão, né, onde ele é tentado, o Jesus ele é tentado por alguns demônios, né? E aí, inclusive, o Dudu Azevedo ele apareceu, né, vivendo esse ensaio, vários outros atores também vivendo esse papel, né? A gente tem as imagens acompanhando nesse momento, inclusive, que essa parte do evento, né, esse vídeo foi gravado na noite de ontem. O pessoal do teatro da Sociedade Teatral de Fazenda Nova informou que esse é o primeiro ensaio que o Dudu Azevedo aparece, né, vivendo o personagem Jesus. Ele ainda não está com o figurino completo, e aí a gente tem esse vídeo completo aqui no nosso portal. Para conferir mais informações e também outras cenas, né, que já tivemos acesso, é só conferir o nosso portal G1 Caruaru Região, através da nossa página especial para a cobertura do espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Almir. Perfeitamente, Fábio Gomes, muito obrigado pelas informações de hoje, meu amigo. Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também. Até amanhã e uma excelente tarde para todo mundo. Valeu! A gente vai seguindo com o AB1 e agora a gente vai para o AB Esporte, porque terça-feira é dia de conferir mais uma edição dos Gols do GE. Matheus Antunes, uma boa tarde para você, seja bem-vindo. Olá, Almir, boa tarde para você, uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando o AB1. Pois é, terça-feira é dia do quadro Gol do GE, onde uma semana após a outra o pessoal está caprichando, então sem mais delongas, está no ar o Gol do GE. Fala, garotinho, tá começando mais uma edição do Gol do GE, o quadro de toda semana que trazemos os melhores e mais inusitados gols dos atletas peladeiros de Caruaru e região. Diretor, bota aquele maracatu que hoje tô inspirado. Tá no ar o Gol do GE. O primeiro gol, vamos pra Garanhuns. A turma de lá tá engajando bem, viu? O artilheiro Thiago Araçá voltou e já voltou doutrinando o goleiro. Meu amigo, que golaço, viu? Olha de onde o garotinho dá um tapa e acerta na gaveta. Gol de Copa do Mundo, viu? Valeu, Tiagão! O próximo também vem lá da Cidade das Flores. Meus amigos, acho que teve um decreto, uma lei municipal, não sei, onde é proibido fazer gol feio em Garanhuns. O Jonas pega a bola lá de trás e foi carregando. Ninguém tira a bola do homem. E nesse momento veio o som. Ancara Messi, pedalou, driblou o primeiro, fingiu que chuta, driblou o segundo. Tá certo que o zagueiro também não fez força, né? Mas aí, de canhota, enche o pé e acerta o gol. Valeu, craque!
Agora vamos para a terra dos papangus, bezerros. É lá que a gente encontra o Enzo Gabriel, 9 aninhos. E mostra que tem faro de atacante, viu? Depois do bate-rebate, a bola procura sempre o craque e sobrou pra quem? Pro Enzo, que corre e dá aquele toquezinho malvado na saída do goleiro. Comemora, jogador, corre, bate no peito que o gol é teu. A gente chega em Caruaru e já com grande estilo, porque o Isalon, camisa 8-9, fez esse golaço. Ele partiu em velocidade do meio de campo e bate com o biquinho do pé, acertando o canto do goleiro. Boa, meu artilheiro! O último de hoje é do Bennett Farias, ou, para os íntimos, o B7. Ele é de Caruaru, mas estava disputando um torneio lá em Recife. E como é bonita a jogada bem construída no futsal, né? Toca, passa, faz rodízio, ganha na qualidade e na velocidade, com consciência, visão de jogo. Que lindo garotinho! Até que a bola sobra para o B7. Ele contra o goleiro e é caixa. A reação do pai lá atrás é a melhor. E com essa obra-prima, encerramos mais uma edição do Gol do Gé. Semana que vem tem mais. Fui! Olha aí, o Bennett Farias, inclusive, é o representante da nova geração. Quanta qualidade, além dos marmanjos também. Hein, Matheus? Pois é, um tic-tac bonito arretado do futsal. Eu tô falando, semana após semana, o pessoal tá caprichando, mandando cada gol bonito e a gente gosta de receber e a gente quer continuar mostrando os seus gols também, aqui no nosso quadro Gol do Gelme. Joia! E por falar em belos feitos, a gente vai conferir agora mais uma e conte sua história, inclusive com um personagem que manda muito bem em uma outra modalidade esportiva, né, Matheus? É isso aí, Almir. Hoje vamos conhecer o ciclista Thiago Henrique e como ele superou um problema pessoal para se dedicar ao ciclismo. Se liga só. O olhar diante da cidade do coração. Caruaru de possibilidades, de crescimento, de muitos caminhos, que ele aprendeu desde cedo que poderiam ser percorridos sobre duas rodas. Na verdade, o meu pai ele já pedalava e depois ele começou a pedalar em nível de competição aqui em Caruaru. Então ele já representou aqui a cidade. E minha mãe ela me levava para o colégio de bicicleta, aquelas barras circular, eu ia atrás ali. E às vezes ela me levava, mas eu nunca tinha aquela atração, aquela paixão por bike. Este é Thiago Costa, 35 anos. Até eu ir para uma trilha e depois dessa trilha eu disse, não quero isso. Cheguei muito cansado, exausto, fiquei alguns dias não querendo. Como se vê, Thiago não curtia muito essa de bicicleta. Só que de um jeito ou de outro, ela veio para fazer parte da vida dele. E depois de uns 4, 5 meses eu me vi pedalando, uma pedalada aqui, outra ali, trocando de bike. Quando eu olhei eu já estava fazendo algumas provas e estou até hoje há 16 anos. Que surpreendente! Como o ciclismo, primeiramente sem atrair, passou a ser parte inerente e também a dar resultados. Eu não esperava, eu não sabia que eu era capaz. E o incrível do esporte é isso, porque ele mostra algo que está ali em você e você só consegue desvendar quando você realmente supera um degrau. Então, quando eu ultrapassei ali, eu vi que realmente estava bem, que era possível ir mais longe e comecei a ir mais longe e comecei a acreditar. Então, hoje eu acredito no que eu faço, mais do que antes, potencial que eu tenho, tudo. Então, hoje, superação acima de tudo. Aí o tempo se encarregou de dar um presente, a experiência. A experiência para garantir vitórias e excelentes colocações, seja em ladeiras, seja em terreno dos mais variados tipos, em qualquer dificuldade. E Thiago se viu em um patamar de evolução que almejava. Minha primeira competição foi em João Pessoa, na Paraíba, Chateaubai, com a prova oficial pela Confederação Brasileira, e foi em 2012. A minha primeira estreia foi lá e eu fiquei em primeiro lugar. A minha mentalidade ali era completar, para mim era uma vitória ter completado, né? E quando eu olhei eu estava muito bem, forte ali e acabei ficando em primeiro lugar. Eu não esperava, jamais,
eu não tinha nenhum tipo de acompanhamento de treino, nada, não sabia nada. E deu certo. E ali eu vi que eu tinha algo diferente do que o normal. E hoje eu sigo. Em meio a essa trajetória no esporte, Thiago Costa precisou parar. Precisou parar, não. Foi interrompido. O ciclista sofreu uma tentativa de homicídio e foi atingido por vários disparos. Esse acontecimento foi uma ameaça à própria vida e ao futuro glorioso que ele imaginava para o ciclismo. Os disparos foram um aqui e um atrás do braço, que é no tríceps aqui, onde estourou esse meu húmero. Eu não tenho mais um húmero, acho que 10% dele só. Aqui é tudo placa. E aqui é a cabeça do húmero, onde ela agora está fazendo um processo de sumir. Então eu não tenho mais a cabeça do húmero aqui e também eu não tenho a parte do húmero aqui, onde a minha limitação ela está toda comprometida, digamos assim, né? E para mim a modalidade é bem ruim. Eu não mexia os braços, eu não mexia e não sentia. Eu tinha um ferro enorme aqui no braço, foi algo assim surreal. E a minha visão, quando os médicos chegavam para mim examinar, era só se eu realmente voltava a não pedalar, mas tipo, conseguir pegar assim. Era a minha única pergunta, era será que eu vou conseguir pegar? Porque na minha mente, se eu pegasse, eu conseguiria pedalar. E eu nunca tive essa resposta certa, concreta. Eu sempre, a gente vai tentar e assim... eu creio que isso até foi bom, eu ganhei mais força para lutar. E todo dia eu lutava para viver, né? Cada dia era uma batalha. Foi 20 dias de um sofrimento que eu não desejo a ninguém. Foram necessárias 3 cirurgias. Ao todo, 10 dias na UTI e mais 20 em recuperação no hospital. A partir do 10º dia, quando o sofrimento ele já estava absurdo, eu via que eu tinha que agir assim em mim, né? A parte física, eu comecei a tentar me mover. E foi isso que eu vi, que eu mexia um dedo, depois eu mexia outro, depois eu levantava. E depois eu comecei a fazer alguns processos junto com o corpo médico que estava lá, com o físio, o médico, tudo. E aí comecei a retornar. Eu estava cheio de ferro no corpo e com 10 dias que eu saí da UTI, eu fui para casa e eu tenho um rolo fixo em casa e escondido, né, da família, que a família não queria. Eu comecei a tentar subir em bike, pegar, me locomover bem lentamente. Saía muito sangue, muita dor, a dor era insuportável, cheguei a tomar todos os remédios mais fortes que existem para a dor. E assim eu fui, e com 2 meses e alguns dias eu fiz meu primeiro treino em campo, e graças a Deus de lá para cá até hoje eu estou aí batalhando. E esta fé e força de vontade aceleraram a recuperação, contrariando o que se imaginava. O atleta que poderia dar adeus ao ciclismo só disse... até logo. Ele conseguiu se firmar. Isso sim que é superação. E sabe este espaço? Com inúmeros troféus, a prova da eficiência deste ciclista nas competições? Pois é, esta é a clínica criada por Thiago no bairro Panorama. Já que ele é fisiologista do esporte, o trabalho ajuda atletas a chegarem a um alto rendimento. A TCS ela foi criada baseada em uma necessidade minha. Eu tinha uma necessidade de destravar o meu rendimento. Cheguei a um ponto que eu não performava mais e eu precisava fazer vários exames específicos. Eu tinha que ir para São Paulo, Rio, porque aqui não tinha. E através disso, estudando muito, aprendendo muito com a minha área e formação acadêmica, eu trouxe para cá a necessidade que era minha para atender todo o público, todos os atletas em termos gerais. E tem mais! O meu primeiro título mais importante foi a primeira medalha do estado de Pernambuco por um atleta pernambucano federado em Pernambuco, que foi a medalha nacional em 2017, um título muito importante. Em 2018 eu repeti o título, que para mim são os 2 títulos mais importantes. E aqui também a gente tem a camisa na categoria Elite, na modalidade XCO, XCC e XCE, que é a modalidade olímpica Cross Country, que também é a única vez que um pernambucano defende o Brasil em um campeonato pan-americano. Esses 3 títulos aqui para mim é de extrema importância porque abriu muitas portas e assim eu tenho um apreço e um amor assim por esse título muito interessante e legal, é especial. Essa é uma homenagem de um grande amigo meu, filho do mestre J. Borges, que faz a xilogravura aí, que inclusive teve até uma
xilogravura com papa. E assim, para mim é muito importante, tanto o Bacaro Borges ter feito essa grande arte aqui, e também representado Pernambuco, representando Caruaru, e eu vou levar comigo para o Mundial as cores, e assim, como ele mesmo colocou aqui, né? Amor, esperança, coragem, força do povo de Caruaru, do povo do Nordeste. Aí aqui é o capacete, que está toda com essa arte aqui linda, e também tem a sapatilha, que também representa. Aí isso aqui é uma xilogravura, é a arte do Nordeste, é uma arte nossa, e aqui tem as cores de Pernambuco e de Caruaru. Pernambuco bem presente, né? É, bem presente. Em todas as voltas lá eu vou estar mostrando essas bandeiras e essas cores lindas aqui. Depois do troféu da sobrevivência, a vida mostra mais e mais que o caminho aponta para as possibilidades. Após esta entrevista, Thiago viajou para o Mundial de Ciclismo no Chile, para representar Caruaru com todo orgulho. E o que ele disse antes da viagem? Em meio a esse contexto de estar vivo após as balas que atingiram seu corpo. Estar no Mundial eu já sou um vitorioso, porque eu venci a morte e eu já sou um vitorioso por estar lá, ser o primeiro caruaruense, primeiro pernambucano a estar em um Mundial de XCO olímpico. Eu vou usufruir de toda essa dádiva que Deus me deu novamente e vou extrair o máximo da performance que eu estou tendo agora para dar o meu melhor lá. Mas estando lá, para mim já é uma vitória incrível. Já me sinto um campeão. Sem dúvida, estar aqui ativo é o melhor pódio da vida. Matheus Antunes, meu amigo, e você que acompanha o AB Esporte aqui no AB1, em casa ou no trabalho, que trajetória impressionante, hein? Que amor à causa, que dedicação essa do Thiago Costa, 35 anos de idade, tantas conquistas aí na modalidade que ele abraçou e essa luta pela vida, não é? Tá vendo esse enfrentamento à violência com nobreza? Puxa vida, que história incrível a gente acabou de conferir. E aqui fica toda a nossa torcida para o Thiago, que vai competir agora dia 29, lá no Chile. Ele já é um vencedor de fato e a gente tem muito orgulho disso, né, Matheus? Exatamente, Almir. Primeiramente, quero agradecer ao Thiago por essa história maravilhosa. O jornalismo tem essa particularidade, né, das pessoas emprestarem suas histórias para a gente poder contá-las e inspirar tantas outras. E mais especial, isso me faz amar mais ainda o esporte, o jornalismo esportivo, porque é através do esporte que muitas pessoas elas mostram a superação, mostram que podem superar qualquer obstáculo. E a verdade é que o esporte, por trás do esporte, né, tem as pessoas que têm suas trajetórias pessoais, têm seus roteiros e narrativas de vida e encanta. Então isso é o que me faz me apaixonar cada vez mais pelo esporte, seja em qualquer modalidade que as pessoas escolham, ciclismo como o Thiago, mas a natação. E o esporte não limita, muito pelo contrário, ele possibilita que as pessoas possam usar, possam fazer, possam praticar das mais diversas formas, com as mais diversas limitações e vencer e superar a si mesmo. Eu acho que esse é o principal objetivo dos esportes. Pois é, pessoal, então vou ficando hoje por aqui com essa história maravilhosa, mas também quero convidar vocês a estarem acessando o nosso portal GE Caruaru Região, porque lá tem muito mais histórias, lá tem informações sobre futebol, vôlei, basquete. Agora a gente está às margens, as portas batendo já da Série D, iniciando, a gente falando dos times da nossa região. Então dá uma conferida lá através do celular, QR Code está na tela, através do seu computador também. Muito obrigado, pessoal, por hoje. Almir, forte abraço, meu amigo, e até amanhã. Valeu, Mateuzinho. Grande abraço para você, forte abraço, valeu. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. A gente vai conversar com a presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Caruaru, Daniele Medeiros. Vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. O Panorama começa às 2 horas, claro, na rádio que toca notícia.
E assim termina o seu AB1 dessa terça-feira. Aí a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Uma ótima tarde para todo mundo e até lá, pessoal!